Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e apesar do que você está vendo na tela, o vídeo de hoje não é sobre OVNIs, mas nós vamos fazer um comentário breve a respeito disso antes de partirmos para o assunto principal. A Casa Branca teria dito que não há indicações de que os alienígenas ou atividades extraterrestres estivessem envolvidos com a derrubada dos OVNIs, os objetos voadores não identificados. É claro que isto aqui é uma espécie de jogo de cena, porque o que eles estão dizendo está fomentando ainda mais a curiosidade das pessoas, porque ao mesmo tempo em que eles dizem que não tem nada a ver com extraterrestre, e de fato não tem mesmo, né? Mas eles fazem isso para que as pessoas pensem que novamente o governo está escondendo algo. É assim que eles sempre fizeram no imaginário coletivo através dos filmes de Hollywood. Então isso, na minha opinião, é um indicativo de que eles vão ainda voltar mais adiante com esta temática. De novo, o objetivo, na minha opinião, é fomentar a ideia de que Deus não existe, de que nós somos criados por deuses astronautas, aquela história toda de Zecharia Sitchin e tantos outros, né? E que nós precisamos unir o mundo inteiro abaixo de um único governo. É esse tipo de mentalidade aí que está sendo fomentada. Mas isso aqui não é objeto da análise de hoje. Hoje nós vamos falar de coisa mais prática, digamos assim. Nós vemos aqui uma matéria falando da China ter sido acusada de usar um laser de nível 1000 contra um navio filipino. Nós vamos falar também sobre outras matérias, mas rapidamente aqui para que vocês saibam o que está acontecendo no mar da China Meridional. Anos atrás nós já vínhamos falando para vocês a respeito das ilhas artificiais que a China estava construindo no mar da China Meridional, que ela está reivindicando como seu território estendido via mar. Bom, as Filipinas agora estão acusando a China de desrespeitar e violar o seu território marítimo, dizendo que, além de violarem sua soberania, a China teria dirigido lasers contra os olhos da guarda costeira filipina, e a qual teria sido cegada temporariamente. Isso gerou protestos da Filipina. Os Estados Unidos já se envolveu nisso também, dizendo que, como as Filipinas agora fazem parte de um tratado de mútua proteção, né, entre os países ali da região, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Filipinas agora e outros, né, caso a China resolvesse atacar as Filipinas, esses países então se uniriam para defendê-la, assim como aconteceria com Taiwan, Japão, Coreia do Sul, etc. Eles criaram um grupo então para lidar com o gigante chinês. A promessa seria de que os Estados Unidos também interfeririam. Há quem diga que, na verdade, os Estados Unidos, caso a China vier a atuar ali na região contra um dos países, os Estados Unidos não interfeririam diretamente, assim como não está fazendo diretamente na Ucrânia, mas interferiria indiretamente, mandando equipamentos, recursos, tecnologia, etc. Enfim, o que eu quero trazer com isso aqui é o fato de que a situação no mar da China Meridional está cada vez mais conturbada, né? Então, talvez até, voltando ao assunto OVNI, né, talvez até aquilo que nós víamos na ficção vai ser também atuado na vida real. Aquela história de que as coisas iam se complicando entre a humanidade ao ponto de se iniciar uma grande guerra mundial, até o momento em que houve uma intervenção alienígena. Mais uma vez, como eu digo para vocês, essa história de aliens é uma história fake. Isso aí tudo é feito para enganar as pessoas e a grande massa com certeza vai acreditar. Eu sei que muitos aqui vão me achar ignorante por dizer que alienígenas não existem, mas faz parte dos ossos do ofício aqui, né, de estar exposto aqui. É até meio ridículo isso, né? Se fosse alguns anos atrás, aquele que dissesse que OVNIs existem é que seria tratado como ridículo. Hoje é o contrário, se você diz que não existe, o ridículo é você. Mas enfim, vamos adiante aqui. Outra situação bem interessante é essa do Belt and Road. Aqui é um artigo que faz uma crítica à capacidade econômica, política, etc., da China, de influência. E para não dizer que nós estamos puxando a sardinha para um lado, depois nós vamos falar
sobre este outro artigo aqui que diz que a política externa de Biden está uma bagunça. Então vamos falar um pouco de um e um pouco de outro, né, desses dois lados aí dessa disputa. Então nessa primeira matéria aqui, eles criticam o fato de que aquilo que começou com um ímpeto muito forte, que foi o Belt and Road, que para quem não sabe, a iniciativa do Cinturão e Rota é uma tentativa de recriar a Rota da Seda de Marco Polo via mar, que é a chamada Cinturão de Pérolas, né? E via terra, que seria então uma rodovia gigantesca que ligaria a China com a Europa, com o Oriente Médio, via tanto rodovia quanto ferrovia, né? E essa iniciativa então estava sendo construída via financiamento. A China financiava os países através dos quais as rodovias iriam passar, e esses países então depois pagariam de volta para a China. Para ela era interessante financiar, porque a ideia dela seria escoar suas mercadorias via todos esses países através dessa rodovia e ferrovia, né? Chegando inclusive até um dos principais mercados consumidores do mundo, que seria a Europa, e a partir da Europa distribuir também para a América, passando, não deixando de contemplar também a África, né? Mas eles dizem o seguinte, que quase uma década depois do seu início, parece que o ímpeto por trás do Belt and Road está diminuindo à medida que os empréstimos caem e os projetos estão estagnando, forçando o presidente chinês Xi Jinping a repensar novamente uma iniciativa em dificuldades que ele já saudou como seu projeto do século. Depois de distribuir centenas de bilhões de dólares, especialistas dizem que os empréstimos da China para o Belt and Road despencaram, em grande parte devido ao flagelo e à própria desaceleração econômica do país. O apoio também diminuiu à medida que os países parceiros se afogavam em dívidas e surgiam literalmente fraturas nos projetos, alimentando a incerteza sobre o futuro da iniciativa em expansão. Então veja que, embora muitos dissessem que a China estava sendo uma grande beneficiada por conta da questão do flagelo, aqui nós vemos que a história não é bem assim e que agora até mesmo o seu projeto principal estaria fazendo água, segundo esta matéria, estaria dando errado. Lógico, porque se o mundo inteiro está desacelerando economicamente, a China vai vender para quem? E se ela própria desacelera economicamente, como é que ela vai continuar emprestando para outros países para que eles construam a rodovia, permitam a construção? E mais, se o mundo está desacelerando, como é que eles vão pagar os empréstimos? Então, é um projeto que funcionaria se o mundo continuasse crescendo economicamente como vinha crescendo. Só que os Estados Unidos, considerando que eles não queriam deixar que a China concluísse esse projeto, segundo a minha visão e opinião, então para eles é interessante barrar isso, barrar de todas as maneiras, inclusive com um confronto econômico como esse que nós estamos vendo desde o mandato do mandatário anterior, que foi defenestrado do poder nos Estados Unidos. Eu vou continuar acompanhando notícias a respeito do Belt and Road. Se eu tiver alguma novidade eu trago para vocês, mas aqui eles trazem então alguns detalhes de como é que ele teria diminuído o seu ímpeto e tal. A princípio é isso mesmo, mas é isso porque o mundo inteiro está passando por isso, né? Agora, por quê? Por conta desta disputa econômica entre os dois gigantes. E, por falar no outro gigante, a política externa de Biden, segundo este artigo aqui do Foreign Affairs, segundo eles, a política externa dele é uma bagunça. Muitos analistas de política externa, eles dizem que teriam dado um suspiro de alívio quando o Joe substituiu o Donald na Casa Branca há 2 anos. Com as mãos de Biden no volante, eles achavam que as atitudes do ex-mandatário então estariam fora de vez. O próprio Joe teria dito, a América agora está de volta, mas a série de atos que ele vem tomando não tem colocado os Estados Unidos à frente de praticamente nada. Aquelas iniciativas, né, de busca de novas parcerias não têm dado certo como eles imaginavam. Nos 2 primeiros anos do mandato do Joe, que não justificaram o otimismo às promessas que ele fez. Em vez disso, a confusão é abundante, com uma desconexão preocupante entre as prioridades declaradas do governo e a conduta. Falou uma coisa, está fazendo outra. O
desejo de Joe de proteger os trabalhadores dos Estados Unidos e impulsionar as indústrias com sede nos Estados Unidos, entrou em conflito com o imperativo de construir uma aliança para conter a China. Enfim, eles dizem aqui que há um pensamento confuso. Não é que há um pensamento confuso. O que de fato acontece é que eles tinham um plano e esse plano não está dando certo porque eles têm um adversário. O adversário vai tentar sabotar os planos como for possível. O governo ignorou os apelos dos aliados no leste da Ásia para ajudá-los a reduzir sua dependência econômica da China. Ignorou. Então, mas por que ignorou? Porque ele não pode suprir as necessidades dos outros países, porque eles também estão com dificuldades econômicas. Vocês sabem que agora eles, mais uma vez, vão discutir o aumento do teto do endividamento público. Se o endividamento público não continuar aumentando, haverá um colapso econômico norte-americano e de todo o mundo, porque todo o mundo hoje é dependente do dólar. Se o dólar se esfarelar, o mundo inteiro vai sofrer. O Brasil, inclusive, parece que uma grande parte da sua reserva econômica estrangeira em títulos da dívida pública norte-americana. Então, obviamente que eles vão expandir o teto da dívida lá também, né? Pelo menos por mais um tempo. Isso significa que os Estados Unidos vão continuar financiando o mundo de uma certa maneira. E, ao mesmo tempo, fazendo isso para tentar se manter hegemônicos. Então, quando eles dizem aqui que o governo ignorou os apelos dos aliados no leste da Ásia, ignorou por quê? Porque não pode. E quando faz, faz às custas do contribuinte norte-americano. E de algum lugar eles têm de tirar. Por falar nisso, um certo país aí que está sendo submisso ao atual mandatário norte-americano parece que não vai receber os recursos aí que havia sido prometido para que ele se submetesse, vamos dizer assim, dentro de uma agenda do Green, né? Acho que vocês entendem do que eu estou falando. Bom, pessoal, resumidamente o que está acontecendo é isso. O mundo está aí economicamente quebrado, né? Não sabemos até que ponto as coisas estão indo. Se está quebrado é porque alguém emprestou esse dinheiro. Quem emprestou com certeza já recebeu várias vezes seu capital em juros, mas o capital continua aumentando. Em algum momento, ou essas pessoas que têm para receber dos governos mundo afora vão perder tudo que tem, o que eu duvido muito, ou elas vão acabar criando uma tecnocracia de nível global, onde elas vão mandar dos bastidores de uma maneira muito mais intensa e direta do que já mandam atualmente, criando então uma espécie de governança global, né, como dizem aí. Bom, por enquanto é isso, vamos continuar acompanhando tudo o que acontece intra e agora extra-terra também, né? E vamos manter vocês atualizados quando for possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.